Blog Talk Radio. Liberdade, a verdade.
isso aí, senhoras e senhores. Boa noite. Este é o Patriota, a Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre a guerra que o governo brasileiro e as esquerdas estão travando contra os nossos policiais e a população de São Paulo, agora de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, ok? Também falaremos um pouco sobre a guerra de Israel. Eu não vou falar muito, só vou dar algumas informações importantes para os senhores julgarem e principalmente fortalecerem a noção do porquê que somos pró-Israel e não somos antissemitas, como a maior parte da esquerda é. E principalmente falaremos sobre o processo de independência nos Estados Unidos e a nossa situação atual. Eu vou fazer uma comparação entre o processo de independência dos norte-americanos e o que nós podemos fazer para finalmente alcançarmos a liberdade. Não só a independência, a liberdade, coisa que nós não temos e nunca tivemos. Então, antes de começar, primeiramente eu quero agradecer aí ao pessoal que tem me ajudado, ao Alisson, ao Juan, ao Gabriel. Esses dois últimos, o Juan e o Gabriel, eles foram os primeiros a postar no grupo O Patriota o texto do concurso Senso Comum. Ou seja, eles já estão concorrendo a R$100 e é um livro que eles vão escolher da lista de leitura do Grupo Patriota. Então, só para os senhores terem noção novamente do que é esse concurso Senso Comum. É basicamente o seguinte: o Senso Comum foi um panfleto escrito por Thomas Paine em 1776, aliás, provavelmente em 1775, mas ele só disponibilizou anonimamente em 1776, e ele motivou os patriotas, os norte-americanos rebeldes, a dar o passo final rumo à criação da nação mais poderosa do mundo, a criação dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos se tornaram tão poderosos? Porque foi uma nação, pelo menos no começo, fundado em torno de virtudes e valores. Não foi em torno de qualquer outra coisa, mas de virtudes e valores. Sacrifício, trabalho, laboriosidade, estoicismo. Uma série de virtudes os senhores vão encontrar lendo a biografia dos patriotas, daqueles rebeldes que lutaram contra o poder britânico na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E esse panfleto fez muito sucesso. Quase todos os soldados envolvidos na guerra, eles ou ouviram falar ou leram o Senso Comum. E o concurso que o Grupo Patriota está criando é o seguinte: os senhores vão escrever um texto, um senso comum brasileiro, com base no senso comum original. Quando eu digo com base, não é para ler o senso comum original e traduzir, nada disso. Basta saber o que eu vou falar agora, basta ler o que está sendo proposto no Grupo Patriota. Basicamente é o seguinte: o senso comum original, ele continha 4 partes. Que partes? A primeira parte falava sobre o governo, a origem dos governos. Por que o governo é ao mesmo tempo uma coisa não tão boa e por que nós não podemos viver sem um governo? Por que o homem é uma espécie social? Okay? Então os senhores vão explicar sucintamente qual é a origem dos governos. Para que o governo serve? Por que os senhores querem um governo? Okay? E que tipo de governo os senhores querem? Um governo tirano ou um governo de liberdade? Um governo feito por homens, para homens, ou então, conforme o discurso de Abraham Lincoln, pouco depois de ele ter declarado a abolição da escravidão nos Estados Unidos, um governo do povo, feito pelo povo, para o povo. Por que nós queremos isso? A segunda parte do senso comum original, ele descrevia o governo presente dos Estados Unidos, ou seja, a monarquia britânica. E nesse trecho, o Thomas Paine dizia por que a monarquia não era um bom sistema. Ele, inclusive, usava a Bíblia para mostrar como Deus não faz acepção
de pessoas, nobrezas, reis e homens. Inclusive, ele deixava claro que um homem honesto e bom vale muito mais aos olhos do povo e de Deus, para quem acredita em Deus, do que todos os reis existentes até hoje. Principalmente porque um rei geralmente é um babaca, um cretino que acha que pode ter poderes vitalícios e hereditários. Então, na segunda parte, os senhores não precisam falar, não precisam entrar em nenhuma dessas questões. Por quê? O que eu quero é que os senhores escrevam na segunda parte que governo temos. Como funciona esse governo que temos? A terceira parte, o Thomas Paine falava por que essa monarquia, esse governo que eles tinham, era um governo que não representava os norte-americanos. Da mesma forma, os senhores que forem participar vão escrever por que o governo brasileiro não nos representa. Por que não estamos numa república? Por que não estamos num governo representativo? Ok? Inclusive com exemplos. Eu peço, por favor, exemplos nos textos. Por exemplo, uma coisa que me faz ter muita ojeriza desse governo é a forma como ele trata os nossos policiais e como o STF está infestado de bandidos, inclusive legislando sem ter poderes, ou então sem terem sido escolhidos pelo povo para legislar. Mas ainda assim o STF legisla. Ele declara uma série de... Eles têm institucionalizado uma série de leis que não passaram pelo parecer do povo. Inclusive, se for perguntar para o povo vai rejeitar essas decisões do infeliz do STF. Então, isso daí é a terceira parte. Enfim, a quarta parte, Thomas Paine escreveu sobre qual força que os norte-americanos tinham, quais eram as qualidades, quais eram os grupos dentro dos Estados Unidos que podiam fazer frente à ameaça tirana britânica. E no concurso Senso Comum do Patriota, os senhores vão escrever sobre quais são os grupos que estão aliados conosco, quais são os grupos que são nossos adversários ideológicos, contra o que devemos lutar, quais são os poderes e as condições materiais que temos. E depois que terminar tudo isso, posta lá no Grupo Patriota. E é simples, é só colocar um cabeçalho, olha só, o cabeçalho é o mesmo que o Juan e o Gabriel fizeram. Concurso, Senso Comum, o Patriota, : embaixo, copia e cola o texto dos senhores ou das senhoras. Não mandem em PDF ou então em arquivo. É para que o texto esteja disponível no Grupo Patriota para quem quiser avaliar. A pessoa vai ler, vai ser mais fácil da pessoa ler e vai julgar o trabalho dos senhores. Aqueles que tiverem mais votos, porque vai ter um período, inclusive desde já, se os senhores quiserem começar a votar, escrever, olha só, eu voto nesse, ou então eu voto no outro, eu vou controlar esses votos, e os 3 textos mais votados vão ganhar R$100 cada, mais um livro da lista de leitura O Patriota. Agora, se houver empate, o meu voto, ou então os meus votos, serão os votos de desempate. Por exemplo, se 20 textos estiverem disponíveis e os 20 estiverem com o mesmo número de votos, eu vou escolher os 3 melhores textos. Ok? Mas eu acredito que isso daí vai ser muito difícil de acontecer. Eu quero que esse concurso seja decidido pelo público, que os senhores postem seus textos e deixem ser votados. Eu tenho as minhas ressalvas e condições, como eu já disse, eu tenho plena liberdade de excluir textos com ideias tiranas ou de esquerda. E é isso. Fora isso, postem seus textos, participem. Os senhores podem ganhar aí R$100 para comprar presente de Natal para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para sua namorada, para sua esposa, para o seu esposo. E é isso aí. Então, olha só, antes de continuar, eu vou reler as citações que foram feitas durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, para que se tenham ideia de qual é a nossa cultura.
que é uma cultura de direita hoje? Não é a mesma coisa dizer que a pessoa é de direita hoje e no século passado, quando a questão do comunismo e do socialismo não estava na agenda. Agora, no mundo de hoje, a questão de esquerda e direita gira em torno de senhores são socialistas ou aprovam a maior parte da agenda socialista ou não. Ok? Se não for, está mais para a direita. Se for, se apoia essas ideias imbecis socialistas, aí os senhores estarão na esquerda. Mas o que é a cultura de direita? Principalmente a da direita que incomoda pra caramba os vagabundos dos socialistas. Qual é a nossa cultura? Qual é a cultura de direita que eu faço parte? Que o Grupo Patriota defende e promove? Essa aqui. Uma frase dita em 1779 por Samuel Adams dizia o seguinte: a dissolução geral dos princípios e das maneiras irão com mais certeza derrubar as liberdades da América do que toda a força comum do inimigo. Enquanto as pessoas forem virtuosas, elas não podem ser subjugadas. Mas quando, uma vez que elas perdem essas virtudes, então elas estarão prontas para render suas liberdades para o primeiro inimigo, externo ou interno. Ou seja, se os senhores não forem virtuosos, não vai adiantar nenhum sistema, não vai adiantar lutar, não vai adiantar morrer. Por quê? Os senhores, se não forem virtuosos, vão sucumbir pelas próprias iniquidades. Estão entendendo? Os senhores mesmos irão se prejudicar. E é isso que ele estava falando aqui. A guerra que estamos travando contra os comunistas é principalmente uma guerra cultural ideológica, em que, se os senhores perderem o senso de julgamento dos senhores e a paixão pelas suas liberdades, que garantem a sua propriedade, a sua vida e a propriedade e a vida dos seus entes queridos e amados, nós já perdemos. Ok? Se isso daí não for agendado, nós já perdemos. Então, essa é uma guerra de longo prazo, sim. Infelizmente, nós não conseguimos criar uma nação de pessoas virtuosas da noite para o dia. É difícil. Infelizmente, é difícil. É isso que estamos tentando fazer. O Grupo Patriota milita principalmente dentro desses parâmetros. Como eu já falei várias vezes para várias pessoas que pedem informações, que pedem dicas. Fica tranquilo que a situação vai piorar, mas nós já estamos conscientes do perigo, nós somos trabalhadores, nós iremos persistir nos nossos valores no futuro. Pode ser no futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, mas no futuro nós iremos prevalecer. Por quê? Porque não tem como o mal vencer o bem. É simples assim. Os senhores vão ver quando eu estiver falando da guerra de independência dos Estados Unidos. Foi mais ou menos o seguinte: o império mais poderoso da Terra naquele momento mandou o maior exército que aquele império mandou para outro país, para invadir outro país até então. Para lutar contra quem? Contra 13 colônias de cidadãos livres que ainda estavam se organizando, mas que amavam a liberdade, que eram trabalhadores, que estavam dispostos a fazer sacrifícios e que no começo tinham uma força bem menor do que a tropa invasora. Mas por acaso eles venceram. Eles venceram, mesmo sendo um bando de caipiras, não eram a metrópole, não eram o centro do império, ninguém falava do maravilhoso exército norte-americano, porque não existia, era o exército britânico, e eles ainda assim venceram. Estão entendendo? Essa é uma luta, essa é uma guerra travada com valores, e sem valores nós não chegaremos em lugar nenhum. Então, por isso que eu tenho batido muito nesses palhaços aí que estão já querendo
resolver o problema entregando suas liberdades. Olha só, eu quero... A solução do Brasil envolve eu dar um poder vitalício, perpétuo e hereditário para algum vagabundo aí que acha que pode ter esses poderes. Não, com esse tipo de gente a gente nunca vai ganhar, ok? E cisão com esse tipo de gente, esse pessoal está se comportando que nem esquerdista. Então deixa eles. Eles vão se apegar a um ou outro ponto da agenda de direita para fingir que é de direita, mas deixa para lá. Nós não somos eles, ok? Nós não somos eles. Então é isso, senhores. Lembre-se dessa frase. Eu acho que é a frase que mais me tocou durante a guerra de independência dos Estados Unidos. Que a dissolução geral dos valores e dos princípios irão com mais certeza derrubar as liberdades na América do que toda a força do inimigo comum. E é exatamente isso. Porque sem isso, o país não precisa nem de inimigo externo, ela tem um inimigo interno. Da mesma forma que temos aqui no Brasil. Da mesma forma que, por exemplo, semana passada, as pessoas estavam falando muito daquele vagabundo que não tinha nada para fazer e quis tirar das notas de real aquela frase Deus seja louvado. E eu, como ateu, já me manifesto aqui. Olha só, eu dou meu testemunho, ok? De que a palavra, a frase Deus seja louvado, nunca se levantou das notas de real para me dar um mata-leão, para me dar um armlock, para me bater. Nunca fez isso. É inofensivo a frase, a palavra Deus no dinheiro. É inofensivo, ok? Agora, por que esses promotores não estão trabalhando para colocar aqueles vagabundos do PCC e agora do PGC, né, em Santa Catarina? Por que eles não estão trabalhando para colocar esses vagabundos na cadeia? Ou então para criar penas mais severas para eles, para ver se eles ficam desencorajados de cometer esses crimes? Já pararam para pensar nisso? Por que um promotor público que tem essa capacidade, tem esse poder, vai se preocupar com uma frase no dinheiro e ignorar a morte de centenas de paulistas e cariocas e agora catarinenses só durante esse ano e por causa da atividade de um grupo? Por quê? Porque eles seguem uma agenda de esquerdistas vagabundos. Estão entendendo? Então, próxima frase. Essa foi do Benjamin Franklin. Nós devemos andar juntos, porque senão nós iremos com certeza ser enforcados separadamente. Isso daqui tem um jogo de palavras com o inglês, eu não vou explicar agora, mas é por isso que eu mesmo sendo uma pessoa muito cética, e eu sou cético, isso daí não entra em contradição com a minha linha ideológica, mas eu acho que o Brasil ser unido hoje, mesmo depois de tantos altos e baixos, é uma mostra, uma evidência de uma excepcionalidade da história brasileira também. Não é bonita, mas nós temos que também dar o braço a torcer nesse sentido. O Brasil está junto ainda por um motivo. O principal motivo que eu acredito é ter potencialidade. Ainda não está fazendo isso, mas tem o potencial de criar um bloco forte contra o comunismo. Porque se o Brasil separa, rapidinho, olha só, muito rápido, toda essa região se torna uma república não, uma ditadura socialista, ok? Ou seja, onde um lidera todos, ou então um grupo pequeno de pessoas lidera todos. É mais apropriado dizer até uma monarquia socialista. Então, continuando, essa frase já é de Patrick Henry. Ele disse o seguinte: a batalha, Senhor, não é só para o forte, é também para o vigilante, o ativo e o corajoso. Além disso, senhores, nós ainda não temos eleições. Se nós queremos... que eu estou fazendo uma tradução aqui em tempo real. Se nós queremos isso de verdade, agora é muito tarde para a gente se retirar
desse campeonato. Não há recuo a não ser na submissão e na escravidão. As nossas correntes já estão forjadas pelo inimigo. O som, o barulho das correntes são ouvidos nas planícies de Boston. E a guerra é inevitável. Então, deixa vir. Eu repito, deixa vir. Ou seja, nós estamos numa situação em que nós temos que fazer alguma coisa. Ok? Quando eu falo, olha só, nós sofreremos, mais ou menos para preparar os senhores psicologicamente, as senhoras e os senhores psicologicamente, para que não se preocupem, a situação vai piorar. Não é à toa que vagabundos comunistas venceram em São Paulo. Aliás, não é à toa que em todas as capitais do Brasil a disputa foi entre esquerda e esquerda, foi entre comunista vagabundo e socialista vagabundo. Não foi à toa. Ou seja, a guerra vai vir. E deixem vir. O que importa é não se aliar a bandido. Por exemplo, no Rio de Janeiro, não se aliar, se eu não me engano, ao Eduardo Paes. E principalmente não se aliar ao Freixo. Okay? Em São Paulo é a mesma coisa, não se aliem nem a Serra, nem a Radar. A prova de que somos fortes não é votar no socialista Fabiano, em detrimento do socialista revolucionário. A prova é que nenhum dos dois recebeu voto suficiente para que nós possamos dizer, olha só, eles estão governando, mas sem o consentimento da população. Eles estão governando por algum motivo aí que nós não sabemos. Ok? Outra do Thomas Paine, o cara que escreveu o Senso Comum. Se é para haver problemas, que seja nos meus dias, que meus filhos tenham paz. E é isso, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Para quê? Para que os nossos filhos saibam o que é viver em liberdade. Para que os nossos filhos saibam o que é viver numa república de liberdade e não numa ditadura socialista, não numa ditadura petista, não numa ditadura, numa sociedade, numa demagogia. Porque no Brasil não há mais democracia, é uma demagogia, onde a palavra do povo já não vale nada. A esquerda controla uma massa de retardados e ignorantes para colocar em prática coisas que nem esses retardados e ignorantes querem. É o que aconteceu em todos os países comunistas. Com certeza, os cidadãos, nunca houve uma maioria em países comunistas que consentiam com a morte, o assassinato de 100 milhões de pessoas. Eu tenho certeza disso. Nunca houve uma maioria na União Soviética para concordar com esse lixo. Mas isso acontece porque o que havia na União Soviética sempre foi uma ditadura. Ok? Da mesma forma na China. A China é uma ditadura, nós sabemos. Da mesma forma a Coreia do Norte. Em ditaduras, o povo não escolhe. E os socialistas revolucionários no Brasil estão conseguindo fazer exatamente isso. Manipulam pessoas extremamente burras a inclusive cometerem crimes. É o que eu tenho falado lá dos índios caiovás guaranis. Se for pegar ali os responsáveis pela merda, é meia dúzia de vagabundos. É meia dúzia de soldados comunistas infiltrados ali nos movimentos indígenas que trazem mulheres e crianças para cometer crimes, para invadir fazenda, para destruir propriedade, para bater em cidadãos, bater em civis, bater no dono da propriedade. Ou seja, essa massa controlada pela esquerda é uma massa de gente fraca. E quando eu falo mulher e criança, com certeza também tem ali alguns índios adultos que são extremamente burros. E eu tenho que até pegar leve, porque esses índios controlados por esses líderes vagabundos, que aí sim deveria ter algum tipo de pena específica para esses vagabundos que estão colocando em risco
a vida de crianças, inclusive, né? Porque eles prometeram um suicídio coletivo caso eles não conseguissem oficializar o roubo deles. Olha só até que ponto esses vagabundos chegam. Então, eu tenho que pegar leve com os índios controlados por esses vagabundos. Por quê? Porque tem vagabundo lá na USP que apoia. Tem vagabundo na UNB que olha isso, sabe que essa liderança está colocando a vida de mulher, criança e gente inocente em risco e apoia. Então, quando eu falo, olha só, a esquerda mexe com retardados, eu estou me referindo mais a esse pessoal que tem condição de pensar e é manipulado. Por quê? Porque é fraco, é pobre, é miserável, é vítima das políticas da esquerda. Mas quando eu me refiro a esses vagabundos da USP, da UNB, esses esquerdistas infiltrados de jornais, não são só vagabundos, não. Eles são maldosos, eles são bandidos. É o tipo de gente que nós, à direita, temos que assumir uma posição mais séria no sentido de tem esse vagabundo que quer fazer amizade comigo. Não, eu não sou amigo de vagabundo. Entendam. Quantos amigos de esquerda que seguem essa agenda eu tenho? Nenhum. Quanto vocês, os senhores, devem ter? Nenhum. Por exemplo, chega alguém dizendo, eu estou namorando com uma amiga dos senhores, chega, ou das senhoras. Estou namorando com, não sei, o filho do Lewandowski, ou então com o Lewandowski, pior ainda. Ou então o Toffoli. Pô, tu tem certeza que quer se relacionar com aquele lixo? Primeiro lugar, vocês dois já não estão mais convidados para entrar na minha casa. Segundo lugar, se a amizade for muito forte e os senhores, a senhora estivessem pensando, não, vou convidar eles para ser, não sei, meus padrinhos de casamento. Não. Por exemplo, durante um tempo, olha só, vou falar uma revelação traumática aqui. Eu já namorei com uma neta do Sarney. E eu deixava claro, se a gente se casar, esse vagabundo não vai no nosso casamento. Não tem condições, nenhum contexto. Ok? Então, é esse tipo de coisa que o cidadão de bem tem que começar a fazer. Tá entendendo? Então, continuando. Eu acho que fica por aqui em relação às frases, já falei o suficiente. A gente tem ainda 1h30, vai ser o suficiente para a gente falar sobre a questão da guerra de independência dos Estados Unidos. A minha visão para o programa de hoje é substituir o programa de quinta-feira, que eu achei que ficou muito ruim. Eu acho que os senhores merecem mais do que isso. Eu mereço mais do que isso. Os senhores podem ficar tranquilos em relação à continuidade desse programa, porque a principal pessoa que se beneficia desse programa sou eu. Porque eu estava de saco cheio de tanto jornalista vagabundo que não falava o que eu acho que eles deveriam falar, ou então até mesmo intelectuais. Tantos intelectuais aí para não falar porcaria nenhuma da agenda da direita. Então eu faço pelos senhores, sim. Eu faço pelas senhoras, sim. Mas eu também faço para mim. E eu não acho que o programa de quinta-feira ficou bom, então eu estou fazendo esse para substituir o programa de quinta-feira. Ou seja, eu vou deixar esse aqui no ar, se ficar bom, e tirar o de quinta-feira. E se ficar ruim, esse daqui eu vou deixar os dois no ar. Antes de continuar, como eu falei na quinta-feira, eu vou ter que repetir aqui a questão da morte, da infelicidade na morte do GCM, do Guarda Municipal Hipólito, em São Paulo, no dia 15 de novembro. No dia 15 ou 14 de novembro, eu não estou lembrado. Mas o que importa é que a Folha de São Paulo, assim, foi no dia 15 de novembro. E olha só, a Folha de São Paulo, ela não noticiou a morte desse cidadão, desse policial. Nem a Veja noticiou. No dia seguinte eu fui ver, vamos ver se a Folha de São Paulo vai noticiar a morte desse policial. Aí a Folha de São Paulo coloca assim, 6 pessoas morrem em ataques hoje. Polícia, alguma coisa que fez alguma coisa errada. Aí eu fui ler a reportagem, nenhuma das 6 mortes falava do GCM Hipólito. Então eu gostaria que todos os senhores, por favor, prestassem solidariedade, mesmo que seja em pensamento, mande energias positivas, sei lá, reze e ore para a família do GCM Hipólito.
com certeza está numa situação triste. Ele deixa mulher e filhos, ok? Não é normal, não é um evento passageiro, é uma coisa que deixa a família triste, que vai marcar aqueles cidadãos pelo resto da vida deles. Então vamos prestar solidariedade a ele e a todos os policiais que têm sido exterminados pelo PCC. E também para a população do estado de São Paulo, que está sendo manipulada pela esquerda, está morrendo nas mãos do PCC e de outros grupos criminosos. Enfim, eu vou falar aqui rapidamente sobre a guerra lá no Oriente Médio. Tudo começou porque o Hamas quebrou um armistício temporário e mandou mais foguetes contra Israel. E aí vem vagabundo da esquerda dizendo que tudo é culpa de Israel. E eu vi isso, muitos esquerdistas repetindo isso, que não, a culpa é de Israel, mas eles não sabem por quê. E por que eles não sabem por quê? É simples, que sempre falo, esquerdista é burro, esquerdista é manipulado. Pergunta para eles sobre a história de Israel. Será que eles sabem que no dia seguinte que a República de Israel foi criada, no dia seguinte, os países árabes ao redor de Israel se uniram para atacar o pequeno Israel? Será que eles sabem? No dia seguinte. Será que eles sabem que no processo de negociação da criação do Estado de Israel também contemplou Opa, me desculpem porque eu perdi aqui o estúdio do Blog Talk Radio. Blog Talk Radio, já retorno com a explicação. Só um minutinho. Mas será que eles sabem que no dia seguinte... Opa! Peraí. Pronto. Não no dia seguinte. Será que eles sabem que na negociação para a criação do Estado de Israel também havia negociação para a criação do Estado da Palestina, e os palestinos não quiseram porque eles acharam que o território que eles estavam recebendo era muito pequeno. Era muito pequeno, eles não queriam um território muito pequeno. Então, a ONU falou, então vocês não querem, então a gente cria Israel e vocês se resolvam aí dentro do Estado de Israel. Não gostou? Tenta trabalhar agora com os judeus. Para quê? Para criar um Estado positivo, para criar um Estado organizado. Mas desde aquela época, vagabundos de esquerda sabotam o Estado de Israel, tratando de cuidar e de estimular os palestinos a se tornarem, olha só, atenção, a se tornarem a mesma coisa que os índios estão se tornando aqui no Brasil. Daqui a pouco, os índios estão criando repúblicas dentro do Brasil, na verdade, ditaduras indígenas dentro do Brasil, manipulados por algum poder internacional, e eles estarão com a razão, sendo que na nossa Constituição diz que não pode haver fragmentação da federação. Essa daqui é uma das poucas vezes que eu cito a Constituição. Eu entendo que pode parecer contraditório, porque eu acho a nossa Constituição um lixo. O nosso primeiro inimigo, a Constituição, temos que mudar essa Constituição. Para quê? Para dar mais liberdade aos estados. Mas, no mesmo contexto que esses grupos de esquerda estão manipulando os índios, os negros, algumas populações no Brasil, para criarem divisões, inclusive estados separatistas no Brasil, eles estão manipulando os palestinos para se tornar uma presença inconveniente dentro do Estado de Israel. E a culpa toda é de quem? É de Israel. Não é à toa que os senhores vão ver todo antissemita de esquerda, todo vagabundo que prega que Israel é culpado, que o problema é do sionismo, coisa e tal, é vagabundo de esquerda. Todo. Aí eu incluo até o Hugo Chávez, ok? Manuel Zelaya tem algumas declarações antissemitas. Houve expurgos contra judeus na União Soviética. Na China não, né? Porque na China só tem chinês, não tem judeu. E
E os integralistas, eu fiz todo um programa para mostrar como integralistas são de esquerda e não é que eles são antissemitas. Os senhores notam Gustavo Barroso, um dos teóricos do integralismo, extremamente antissemita. Não é à toa que os monarquistas que eu tenho debatido têm alianças, não todos, eu tenho consciência disso, não todos, mas alguns desses monarquistas são antissemitas também. Por quê? Eu li a manifestação deles. Então não é à toa que a esquerda antissemita que está demonizando Israel há muito tempo, que era justamente para isso. Quando Israel é atacado e toma uma providência para se defender, aí eles já criaram uma massa de pessoas retardadas para apoiar o inimigo, o bandido, o terrorista que joga foguete, joga explosivos nas cidades israelenses e não estão nem aí se pega em uma mulher, uma criança, um pai, uma mãe, um vô, uma avó. Ok? Então isso era tudo que eu queria dizer antes de começar a explicação principal. Então fiquem com uma música. Vamos ver qual vai ser a música que eu vou deixar aqui. Hoje os senhores ainda vão ouvir o hino de independência dos Estados Unidos, porque eu vou falar sobre isso, mas eu vou ficar aqui com a Canção da Artilharia. Se os senhores tiverem alguma sugestão de música, podem mandar que eu reproduzo no próximo intervalo. Então, muito obrigado e até daqui a pouco. Abraçado ao canhão, morto a
É isso aí, senhoras e senhores, retornando com o Patriota Voz da Resistência. Então vamos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos e a nossa situação. É muito importante fazer essa analogia, por quê? Porque aconteceram uma série de coisas durante o processo de independência nos Estados Unidos que podem ser usadas para que nós possamos se organizar de uma forma justa, correta e de direita contra as agressões que estamos sofrendo. Então, eu criei aqui um roteiro mais ou menos didático para os senhores entenderem o que é a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Guerra de Independência dos Estados Unidos, quais foram as condições? Como é que surgiu esse processo de independência? Em primeiro lugar, a Guerra dos 7 Anos, os senhores já devem ter lido sobre isso, ou então, se fizeram o segundo grau, isso daí ainda está na memória dos senhores de uma forma mais ou menos presente. Mas a Guerra dos 7 Anos foi uma guerra travada, principalmente entre a Inglaterra e a França. Teve outros campos de batalha no continente europeu, envolvendo a Prússia, a Áustria e outros países. Mas, no contexto Inglaterra, França, essa guerra durou de 1756 a 1766 e estressou muito o Tesouro Britânico. Os norte-americanos também participaram dessa guerra, eles ajudaram os britânicos, porque eles eram, entre aspas, britânicos. Vocês vão ver como eles não eram tão britânicos assim, que é uma das consequências de qualquer monarquia. E eles ajudaram os britânicos com 25 mil homens e muitos milhões de libras. Então eles achavam que eles mereciam ser melhores tratados do que eles foram posteriormente. Mas não só essa questão da Guerra dos 7 Anos. Acontece que depois dessa guerra, o Tesouro Britânico se viu num déficit muito grande. No começo da guerra, o déficit, a dívida britânica era de mais ou menos 75 mil libras. No fim, ela passava de 1 milhão de libras e pouco tempo depois ela já passava de 8 milhões de libras. Então, a metrópole, a Londres, né, os britânicos, eles decidiram começar a cobrar impostos injustos dos norte-americanos e que foram, como é que eu posso dizer, foi uma das causas da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Mas não foi só isso. Também teve um movimento nos Estados Unidos e na maior parte do mundo cristão, se eu não me engano, com exceção dos países católicos, que se chamou a Primeira Grande Conscientização. O que foi a Primeira Grande Conscientização? Foi um processo de evangelização entre 1730 e 1740 que tornou as religiões protestantes mais personalistas, mais animadas, mais cheias de testemunhos, que focavam mais no esforço pessoal. Para os senhores entenderem o que foi isso, basta olhar hoje para os movimentos neopentecostais. Até a Igreja Católica tem assimilado um pouco disso hoje, atualmente, com esses movimentos de canção nova. E tem um outro movimento dentro da Igreja Católica que eu me esqueci o nome, mas a canção nova é um bom exemplo, onde o culto se torna mais animado, existe mais participação dos fiéis, dos crentes. E por que é importante para os senhores entenderem? Porque as religiões cristãs, elas não se tornaram assim espontaneamente. Se os senhores pensam que depois das 95 teses de Lutero, os evangélicos já começaram a compor música, a querer ir para a igreja todo dia, a se voluntariar, ser obreiro, essa coisa toda, não, estão enganados. Depois das 95 teses,
as religiões protestantes eram quase tão chatas quanto os cultos católicos. E o desenvolvimento para que essas igrejas fossem mais animadas, tivesse mais a postura ali do pastor regional, liderando, então pelo menos conduzindo um rebanho na direção de uma postura mais correta e de uma forma mais animada, mais não divertida, mas de uma forma mais pragmática, ela surgiu com o tempo e essa primeira grande conscientização foi importante para isso. Foi importante para esse movimento. Então isso daí criou nos Estados Unidos uma série de comunidades que debatiam os problemas que eles estavam enfrentando dentro de templos, dentro de comunidades, e como eram quase todos protestantes de alguma denominação, os problemas da cidade também eram discutidos na igreja. Por exemplo, o Boston Tea Party, aquela Old South Meeting House, onde os rebeldes do Boston Tea Party, eles se organizaram antes de jogar no mar o chá britânico, era um lugar onde as denominações alugavam para fazer suas pregações. Está entendendo? Então era essa sociedade norte-americana que tínhamos no século XVIII. E isso foi importante para quê? Para a coordenação das organizações contra a tirania britânica. Me desculpem, eu ainda estou no finalzinho da gripe, mas eu tenho certeza que semana que vem eu estou melhor. E além disso, as ideias iluministas e republicanas foram importantes também para a independência dos Estados Unidos. Esse povo que não estava disposto a ser governado por um tirano muito longe deles e que debatiam soluções para os seus problemas presentes na comunidade, no município. Eles gostavam de ler, eles gostavam de se informar, eles gostavam de pesquisar, eles eram cientistas, havia muitos cientistas naquela comunidade. Eles aderiam àquele movimento iluminista de tentar chegar a uma ciência mais avançada, de tentar chegar a um conhecimento mais correto. E essa era como é que eu posso dizer, a matéria-prima da Revolução. Eram pessoas independentes, livres, pensantes, sensatas, com virtudes, trabalhadoras. Se os senhores pegam a biografia daqueles homens que fizeram a independência dos Estados Unidos, vocês vão ficar impressionados como eles eram laboriosos e criativos. Benjamin Franklin é um. Ele começou trabalhando se eu não me engano, é mais ou menos isso, num jornal. Ele aprendeu a fazer aquilo, ele fez o seu próprio jornal e ele trabalhava muito. Se eu não me engano, é dele aquela frase: um centavo poupado é um centavo que você ganha. Então, só um minuto, eu sei que o pessoal está fazendo pergunta, eu já vou tentar agendar isso no programa. Mas então, esse pessoal que fez a Revolução, é esse pessoal que nós precisamos. A primeira lição de hoje. Nós precisamos de pessoas que pensam e que não têm medo de assumir as consequências pelo seu próprio autogoverno. Pessoas que não querem colocar nas mãos de qualquer um governo infinito, um poder infinito, um poder perpétuo, mas pessoas que têm responsabilidades e que querem um sistema que funcione. Que pensem, pelo menos, como é que eu posso fazer para controlar melhor o meu representante? E não pessoas que pensem, como eu posso deixar o representante, o governante, mais independente de mim, do meu voto. Ok? Então, a primeira coisa é essa questão da condição para a Revolução. Mas agora, os impostos. Eu tenho que falar dos impostos, por quê? Porque os senhores provavelmente aprenderam isso na escola, né? Em todo o segundo grau se ensina a independência dos Estados Unidos, se focando muito nessa questão dos impostos. Eles são importantes mesmo. Então vamos falar deles. A Inglaterra, para pagar
a sua dívida, o governo britânico, para pagar a dívida, ele teve que criar uma série de leis para organizar os seus súditos, os seus escravos, as suas colônias, para que eles pudessem pagar essa dívida. Eu já disse isso. Estou sendo, não sei, estou fazendo circunlóquios aqui. Então eles criaram a primeira lei do açúcar. Olha só, em 64 já foram criadas duas leis. A lei do açúcar e a lei da moeda. A lei do açúcar criava um imposto sobre o açúcar que entrasse no Império Britânico. Isso daí afetava muitos norte-americanos, então eles se mobilizaram porque eles não tinham participado do processo de escolha daquela lei, do processo de aprovação daquela lei. Então eles se revoltaram. A segunda lei que foi criada, que o Benjamin Franklin, no parecer do Benjamin Franklin, foi a lei da moeda, que precipitou a Guerra de Independência. Por quê? Os vagabundos lá na Inglaterra, eles queriam dinheiro de suas colônias, de suas vaquinhas. E eles não queriam dinheiro desvalorizado. Então eles criaram leis para que os norte-americanos não emitissem moeda sem lastro. Ou seja, os norte-americanos não poderiam emitir dinheiro para pagar suas dívidas com a Inglaterra. Que dívida? As dívidas criadas pelos impostos que os ingleses iam criar. Isso gerou uma dívida dos norte-americanos com bancos ingleses, sim, de uma forma que em 1772, quando teve uma crise financeira na Inglaterra, os bancos começaram a cobrar os seus devedores de uma forma mais ostensiva. Isso daí chateou muito os norte-americanos, porque uma coisa tinha a ver com a outra. Os americanos só estavam endividados porque os vagabundos criaram leis que eles não pediram para criar. Então, o Benjamin Franklin, analisando toda essa situação, falou: a lei da moeda é a culpada pela independência dos Estados Unidos. Mas é claro que essa daí é uma visão simples. Existem vários motivos para a Revolução Norte-Americana. E eu acho que está muito mais relacionada com a lei do selo e as posteriores. Então, em 65, duas novas leis, dois novos impostos, duas novas leis são criadas. A primeira lei é uma lei do aquartelamento. Os britânicos, já sabendo que os colonos eles não iriam aceitar aquelas leis de uma forma tão tranquila, mandou tropas para os Estados Unidos. E a manutenção dessas tropas, conforme a lei do aquartelamento, seria feita pelos governos locais, pelas províncias, pelas colônias norte-americanas, que é mais ou menos os senhores, uma lei que passa a obrigar os senhores a pagar diretamente um imposto, aliás, o salário dos fiscais de imposto de renda. Alguma coisa assim. Ou então, um exemplo mais sensato. Os senhores, além do imposto que pagam, então além das obrigações que já tem que cumprir, os senhores têm que pagar diretamente, fazer uma vaquinha para pagar o imposto dos vagabundos que trabalham para a FUNAI e IBAMA, e para o Ministério do Meio Ambiente. Daí é muito mais sensato, uma comparação que eu acho muito mais correta. E os norte-americanos não gostaram, logicamente. Aí que eu fiz uma comparação que eu acho que é importante que seja propagada, que é a seguinte. Em 2003, 2004, se eu não me engano, vagabundos comunistas e terroristas, eles receberam medalha do Exército. O comandante do Exército foi obrigado não, né? Ele até queria fazer aquilo na esperança, não sei, de um cargo no Conselho Executivo da Petrobras, vai saber. Mas o governo mandou que o Exército concedesse medalhas para vagabundos que atuaram ao lado de vagabundos que atiraram nos soldados, atiraram em soldados cumprindo sua obrigação legal de proteger a lei e a ordem. E esses generais, não sei se é um general, dois generais, não sei quantos, mas eles disseram: sim, senhor. Eles fizeram, eles simplesmente deixaram entrar. Ok? O que dizer desses generais?
Eu com certeza eu não vou deixar de considerá-los covardes. Mas é como eu já disse, eu não sei se é apropriado chamá-los de covardes ou de comunistas. Por que eu estou falando isso? Porque depois da lei do aquartelamento, os britânicos mandaram para as colônias navios com soldados britânicos. E esses soldados, eles seriam sustentados pelas cidades onde eles estariam acampados. E o navio que chegou, ou então que ia chegar em Nova York, o governador de Nova York, ele falou assim, nada disso. Eu não quero nenhum britânico aqui. Por quê? Porque eu não vou pagar o salário de vocês. Olha só, o meu pessoal, o meu povo, os meus irmãos, eles não querem isso. Então eu não vou aceitar. Eu não dou autorização para desembarcar aqui. Se quiser me demitir, me demita. Por quê? Porque é melhor eu me demitir, mas como um homem honrado, um homem de bem, um homem que não aderiu à agenda da tirania, do que eu deixar esse pessoal chegar aqui e ter que pagar o salário do meu opressor. Esse é um homem de direita. Esse é um homem correto. Esse é um homem que faz as coisas certas. A gente compara com esses militares que permitiram, que deram, que concederam as medalhas a comunistas, a vagabundos, a terroristas, a bandidos, a assaltantes. E eu até pergunto, como é que eu comparo? Vai comparar? Esses alguns, com certeza, olha só, eu servi o exército, eu sou oficial da reserva, e eu tenho certeza que entre os militares é o setor que tem mais pessoas conservadoras, mais pessoas de bem, tenho certeza. Mas tem ali um grupinho que deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. É um grupinho que, por exemplo, vai comparar com esse, por exemplo, só esse governador da colônia de Nova York, que colocou o seu cargo em risco para rejeitar a entrada dos soldados britânicos, não tem como comparar. Não é, um não tem honra, o outro tem. É simples assim. Um não tem virtudes, o outro tem. Não dá para comparar. Então, mais uma coisa que a gente pode aprender. Mas agora, o que foi realmente decisivo foi a Lei do Selo. A Lei do Selo também foi lançada em 65, e essa lei determinava que em cada carta, em cada diploma, até cartas e dados usados pelos colonos teriam que ter um selo dizendo que eles eram propriedade da coroa britânica. E isso ofendeu muitos norte-americanos, eles rejeitaram isso. Isso daí gerou uma rebelião. Houve agitação. Eles tomaram providências. Providências até moderadas, mas eles tomaram providências. Eles invadiram a casa do governador vagabundo, que era britânico, que iria prejudicar ainda mais eles no futuro, os senhores vão ver, que aceitou a entrega desses selos, mesmo depois do povo. O povo se organizava. Como eu já disse, eles se organizavam em torno de seus templos, em torno de suas igrejas, até os católicos. Eles se organizavam em torno de suas religiões para quê? Para deliberar e falar assim, governador, nós não queremos isso. O governador fez uma coisa que o povo não queria. Então o povo foi lá e tomou uma providência direcionada contra as pessoas que estavam atentando contra a sua liberdade. Então, a lei do selo foi importante, mas mais do que isso. A lei do selo, ela deu origem, ou então a maior parte dos historiadores acredita a lei do selo pela formação dos filhos da liberdade. Quem são os filhos da liberdade? São colonos, homens de negócio, homens livres, homens com muitas virtudes, homens religiosos, ok? Eu estou falando homens religiosos com muitas virtudes, porque quando eu falo homem de negócio, para mim é um elogio. Quando eu falo homem de negócio, eu não estou falando daquele porra do Ike Batista. O Ike Batista, vocês estão vendo que está reclamando do mercado porque ele é um incompetente que não consegue gerenciar os negócios dele sem a ajuda do governo. Eu não estou falando do porcaria do Silvio Santos.
cara que é tão incompetente nos negócios que um negócio dele conseguiu ter um déficit de 4 bilhões de dólares. Não, de reais. Olha só que incompetente é o Silvio Santos. Eu não estou falando desses merda. Estou falando de verdadeiros homens de negócio. Para mim, um elogio, ok? Mas eles eram pessoas com virtudes, eram pais de família, eram trabalhadores, eram pessoas que se sacrificavam por um bem maior. Eles eram os filhos da liberdade. E eles se organizaram contra essa lei. E essa lei não foi só em Boston, não foi só em Massachusetts, em New Hampshire, na Virgínia, isso daí foi em todos os estados, em todas as colônias. E 9 dessas colônias mandaram representantes para o chamado Congresso da Lei do Selo em Nova York. Novamente, eu tive o prazer de estar no local onde essa reunião aconteceu, que foi o Federal Hall, ali em Wall Street, em Nova York. E esses representantes de 9 colônias, eles escreveram uma declaração de direitos e queixas, declarando 4 coisas. Se vocês querem respeito nosso, nos tratem como iguais, nos tratem como cidadão britânico, porque senão não vai ter conversa, seus vagabundos. Se os senhores querem mandar para a gente impostos, deixem que tenhamos representatividade aí no parlamento, porque senão não tem conversa, seus palhaços. Se os senhores querem julgar os cidadãos norte-americanos por suas revoltas com suas leis, que sejam por cidadãos que moram aqui, que nos conheçam, para saber as dificuldades do que está acontecendo aqui. E não por um palhaço aí que é amiguinho daquela tirana, da rainha, porque ele com certeza vai julgar em favor da tirania e não dos cidadãos. E outra, eles declararam que eles tinham que fazer um boicote contra os produtos britânicos. Está entendendo? Ação-reação. Britânicos agem, rebeldes reagem. É o que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a criar mais grupos de discussão. Por exemplo, agora eu estava conversando com um grupo aqui de pessoas que estavam falando sobre princípios de direito, coisas que eu gostei de ouvir. Ali o pessoal, inclusive um dos participantes do concurso Senso Comum, Gabriel Marques, Marcos Souza, Messias Freire, o Felipe Calil. Ok? Esse tipo de atividade tem que ser uma constante. Tem que ser uma das coisas que fazemos sempre. Tem que ser como é que eu posso dizer isso de uma forma mais apropriada? Tem que ser parte da nossa vida. É isso. Tem que ser parte da nossa vida. O governo está dando as costas para os policiais. Então o que a gente faz? Vamos reunir aqui num grupinho para saber, olha só, como é que a gente reage a isso de uma forma sensata. Que tipo de pressão a gente pode fazer no governo? Que tipo de ajuda nós podemos prestar aos policiais? Será que as esposas que estão ficando desamparadas, elas estão elas estão sofrendo sem recursos, ou elas estão amparadas por alguma organização de pessoas esclarecidas para dar ali um reforço, um apoio para elas nesse momento? Mas isso não está sendo debatido, eu não estou vendo isso, infelizmente. Naquela época isso daí estava acontecendo. Então é isso, eu acho que o mais importante nesse Congresso da Lei do Selo de 65 foi a questão do boicote. E esse boicote vai durar mais de 10 anos, eles não vão parar esse boicote em alguns momentos vai ser mais fraco, em outros vai ser mais forte, mas foi uma das principais forças dos rebeldes. Continuando, em 67, os vagabundos criam a lei de Townshend, que cria uma série de impostos aos produtos negociados nos Estados Unidos. Então, vidro, chá, açúcar, vários produtos, porcelana, era tudo taxado com um imposto específico que ia para o parlamento britânico. E, mais uma vez, os rebeldes eles se mobilizam contra essa lei.
olha só, antes da lei ser aprovada, eles já mandavam cartas lá para a Inglaterra dizendo que essa lei não servia para eles. Mas a lei foi aprovada, eles protestaram e por causa dos protestos, os britânicos tiveram que voltar quase atrás. Por que quase atrás? Porque eles retiraram uma série de impostos, só deixaram se eu não me engano, o imposto sobre o chá, mas só para dizer, olha só, eu estou cedendo para não criar tanta confusão, mas eu ainda acho que vocês são nossos escravos. Eu ainda acho que nós podemos criar impostos contra vocês sem que os senhores tenham alguma representatividade aqui no Congresso, aqui no Parlamento, para dar a sua opinião sobre isso. E essa lei de Townshend, ela não foi tão, como é que eu posso dizer, sem consequências assim. Tanto porque essa mobilização, ela conseguiu dissuadir os britânicos de permanecer com esses impostos por muito tempo, quanto porque os britânicos sentiram a necessidade de mandar mais tropas para os Estados Unidos para controlar esses filhos da liberdade, esses cidadãos que estavam se mobilizando contra o controle inglês. E eis que essas desavenças, esses atritos, eles chegam a um ponto tal que acontece em 1770, o conhecido massacre de Boston, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, depois da lei de Townshend, teve em 1773 a lei do chá, que precipitou a festa do chá de Boston, que eu vou falar também daqui a pouco, porque são casos mais pontuais, que eu acho importante comentar, e as leis intoleráveis que precipitaram a guerra de independência dos Estados Unidos. As leis intoleráveis surgiram por quê? Eu já vou dar um pouquinho aqui a noção, por que as leis intoleráveis foram criadas, só para preparar a mente de vocês para as informações que vão receber. A lei do chá prejudicava os colonos. Os colonos se reuniram para acabar com o chá que os tiranizava, que era um símbolo da tirania. Eles não queriam aquele chá. Então eles entraram em um navio específico, o Dartmouth, jogaram o carregamento de chá, mais ou menos 40 toneladas, 342 caixas de chá no mar. Ok? E no ano seguinte, o governo britânico, principalmente o vagabundo do rei, se não me engano, Jorge III, disse assim, olha só, ou vocês pagam, ou eu fecho o porto de Boston até segunda ordem, até vocês pagarem, e mais, eu tiro o governador que vocês têm em Boston, que já era um governador ruim, mas eu coloco um governador que vai fazer exatamente o que eu mandar, sem passar pela deliberação de vocês, e mais do que isso. As reuniões municipais que vocês podem ter quando quiserem, eu vou limitar para uma só por ano. Essas foram as leis intoleráveis. Foi uma tentativa de vagabundos no parlamento e do rei da Inglaterra de controlarem os rebeldes norte-americanos. Então, esses foram os impostos e as leis que precipitaram a guerra de independência dos Estados Unidos. Mas agora, eu vou fazer uma pequena parada para preparar o terreno aqui para falar sobre as agressões e opressões e as reações dos norte-americanos a esses atentados contra a liberdade deles. Então fiquem aí com a inspiradora canção Hino da Independência dos Estados Unidos. Até daqui a pouco, irmãos e irmãs. Vamos lá. Por la luz de la mañana.
Então, retornando com o Patriota, a Voz da Resistência, com Henrique Guilherme. Vamos lá. As agressões e opressões que não eram leis e impostos, a reação dos norte-americanos e o que podemos aprender com isso. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, eu gostaria de falar sobre justiça. O que é ser justo? Existem coisas que as pessoas fazem que não podemos esperar delas. Atitudes diferentes daquelas. Por exemplo, a legítima defesa. Ok? Se os senhores estão armados, ou então se os senhores estão numa determinada situação e alguém agride os senhores, é legítimo esperar que os senhores reajam à altura. E uma eventualidade, uma infelicidade, se os senhores tinham ou não a intenção de matar o agressor, isso é compreensível. Isso daí, me desculpem, é compreensível. Ok? Infelizmente, a esquerda tenta apagar do cérebro de um bocado de retardado brasileiro essa noção básica. Isso daí tem prejudicado muito as pessoas. E essa noção básica, isso que nós respeitamos, vale para a gente, assim como vale para eles. A esquerda tem um projeto de poder, ok? Elas querem, a esquerda quer um sistema que beneficia só quem é do partido. E por incrível que pareça, é exatamente assim. A vida de um sem terra é uma vida malvada. Os sem terra que seguem os líderes são pessoas miseráveis, pobres, ignorantes, retardados, que estão sofrendo fazendo aquilo e que vão lutar, vão cometer crimes para garantir um sistema em que eles não vão se beneficiar. Isso daí é fato, é só ler sobre o assunto. Os índios, por exemplo, os índios que foram conduzidos por aqueles bandidos lá em Mato Grosso, os Guaranás, Guaraná com Kiwi, os Guaranis Caiovás, eles estão impondo a inocentes, a mulheres e crianças que não entendem, as crianças não entendem o que estão fazendo, um suicídio coletivo caso não consigam oficializar o roubo deles. Ou seja, a esquerda mexe com pessoas retardadas que vão fazer coisas ruins para não ganhar nada com isso. E nós entendemos isso. A direita não é esquerda. Nós, da direita, não lutamos com as mesmas armas da esquerda. Nós lutamos com justiça. Por exemplo, mesmo nesses casos, nós podemos apreciar, olha só, essa pessoa estava sendo conduzida, então a pena dela tem que ser menor, tem que ser reduzida. Esse era um líder, então ele tem que ter uma pena mais agressiva. Tem que ter uma pena mais exemplar. Nós entendemos isso. E no massacre de Boston, a gente pode ver um pouquinho disso. Por quê? O massacre de Boston, o que foi? Aconteceu, se eu não me engano, em 5 de março de 1770. Ele foi só um dos movimentos de atrito entre britânicos e norte-americanos. Tudo começou com um bate-boca entre um cidadão norte-americano e um soldado britânico. A multidão, que já estava indignada com a presença dos britânicos ali, se reuniu para ajudar o rebelde. O comandante da guarnição britânica, que estava no Old State House, no centro de Boston, mandou seus homens pegarem aquele palhaço que estava arrumando confusão e trazer para dentro, porque ele estava vendo que não ia acontecer uma boa coisa ali. E acontece que um dos rebeldes jogou um porrete neles. E um soldado se assustou, deu um tiro, os outros foram na mesma inércia, foram na inércia, né? Foram na mesma onda e começaram a atirar, e morreram 5 rebeldes e 6 ficaram feridos. Esse foi o massacre de Boston. Acontece que o segundo presidente dos Estados Unidos, um dos rebeldes mais militantes, ele foi o advogado de alguns desses soldados britânicos. Por quê? Porque ele era advogado. Chamaram ele
Ele não era que nem esses. Olha só, criminalista do Brasil, no Brasil eu não conheço um honesto. Deve ter. Eu não conheço um. E mais do que isso, infelizmente no Brasil se criou uma cultura e uma noção de que o criminalista, o advogado criminalista, ele tem que dizer, tem que provar que o seu cliente seja inocente, mesmo ele sabendo que é um bandido culpado. E tem advogado criminalista que defende essa visão vagabunda. É outro tipo de gente que o homem de direita, a mulher de direita tem que rejeitar. Esse tipo de gente não entra na minha casa, eu deixo isso claro. Eu não aperto na mão de vagabundo que nem esse, ok? É possível ser um advogado criminalista honesto. Como? O bandido chega, ou o inocente. Se for inocente, tu vai tentar provar a inocência dele. Mas tem muito advogado criminalista que sabe que o cliente é um bandido e tenta orientar ele como se ele fosse inocente. Mas não, o verdadeiro criminalista é o seguinte. Chega, vamos supor o caso de um culpado, que é como eu estou declarando aqui, que é como eu estou trabalhando aqui para os senhores entenderem. Os senhores sabem que ele é culpado, os senhores perguntam, você é culpado ou não? É bom que eu saiba tudo, para quê? Para fazer melhor sua defesa. O cara é culpado. Então, vamos tentar ver o que a lei te garante que não ultrapasse a minha defesa nessa causa. Ok? O cara é culpado, mas tem 5, 6 atenuantes. Então vamos tentar fazer com que isso seja garantido. É culpado, mas tem esse agravante. Não vai tentar retirar os agravantes. Porque tu sabe que o cara é o bandido que cometeu com aqueles agravantes, mas vai tentar fazer o possível para que a lei, a justiça seja garantida. E não que um vagabundo culpado se passe por inocente ou menos culpado. Então é possível haver criminalista honesto. É o caso do John Adams. Ele viu que alguns dos soldados eram essa massa de gente retardada, não podia ser diferente, né? Era um súdito da rainha retardada da Inglaterra, então era um retardado. E era massa mesmo, ganhava mal, era mal instruído. E quando viu que os seus parceiros estavam atirando e os rebeldes estavam jogando coisa neles, não sabia de onde veio o tiro. Podia ter sido dos rebeldes, então eles atiraram. Alguns foram inocentados por causa disso, outros não podiam fugir desse expediente. 2 foram presos e os outros tiveram ou penas reduzidas ou foram inocentados por causa desse tipo de situação. Mas o John Adams, ele era um rebelde, ele era um norte-americano, ele estava indignado com a tirania britânica. Mas isso não significa que ele fosse desonesto. Isso não significava que ele ia lutar da mesma forma que a esquerda de vagabundos faz. Por exemplo, manipulando o STF por meio de 2 vagabundos lá que explicitamente seguem a agenda dos bandidos, manipulam a verdade, manipulam a justiça para conseguir uma coisa que não deveriam, né? Então, é diferente. O cidadão de direita preza sempre pela justiça. Não é porque a gente está numa guerra ideológica que a gente vai começar a ser injusto. A gente preza pela justiça, preza pela verdade. Infelizmente, isso daí faz com que nós, principalmente eu, por exemplo, eu falo muita coisa dura aqui, eu sei. Eu gostaria de dizer que eu compreendo isso. Mas é a consequência de uma ideologia, de um modo de vida. Ok? E eles não, eles mentem, eles caluniam, eles te agridem, eles jogam pedra no inimigo, eles cospem em senhores, que nem aconteceu no Rio de Janeiro. Eles apoiam bandidos e vagabundos que invadem propriedade. Eles estão do lado de bandidos quando esses bandidos estão exterminando nossos policiais. Ou seja, nós não somos esquerda. Nós não somos esquerda. E esse é um exemplo importante para os senhores entenderem isso. Nós não somos eles. É possível lutar com honestidade e justiça e ganhar. O final dessa história é bonito. Ok? Eu vou aqui me apressar. Eu consegui falar tudo o que eu quero hoje. Então, depois disso, veio o caso Gaspé.
que foi dentro daquele afã de controlar as atividades comerciais nos Estados Unidos, os britânicos mandam uma escuna chamada Gaspé, se eu não me engano, para Boston, para controlar o trânsito de navios ali na cidade. Esse navio já estava sendo mal visto, porque o seu comandante era meio agressivo, era meio diligente demais para coisa errada. E em um determinado dia, esse Gaspé saiu em perseguição de um navio correio. E provavelmente porque havia cartas com segredos dos rebeldes nesse navio, os rebeldes resolveram se unir, invadir o navio, render a população e incendiar o navio. Olha só, não foi uma atitude que todos concordaram, com certeza. Isso daí gerou muito debate. Eu visitei lá a região. Isso é falado até hoje. Nem todos concordavam com o que aconteceu. Eles tinham uma intenção, eles estavam lutando pelo fim da tirania. Nem sempre é correto você fazer algumas coisas. Tá certo que o navio era um símbolo da opressão, então se tivesse na época eu ia concordar com a atividade deles, mas nem todos concordariam com isso mesmo hoje. E pior ainda, aí aconteceu um outro incidente, que eu não sei se foi uma atitude de defesa ou de ataque, mas um dos rebeldes que invadiram o navio atiraram no almirante do navio, no comandante do navio, pegou de raspão. Isso daí foi mal visto, isso sim foi mal visto, as pessoas reclamaram naquela época, e eles começaram a ter consciência de que esses atritos que não eram causados por eles. Quem começou isso não foram os rebeldes, foram os vagabundos dos britânicos. Foi o vagabundo do rei Jorge. Foram os vagabundos que governavam os Estados Unidos a partir de um parlamento a mais de 5.000 milhas de distância. Eles que começaram com isso. E eles começaram a ver que esses atritos iam se intensificar e que era importante que eles criassem comitês para avaliar as consequências das atividades deles. Até para diminuir esse tipo de atividade, esse tipo de coisa. Tanto é que depois do caso Gaspé, até o começo da Guerra de Independência dos Estados Unidos, esse tipo de situação não acontece mais. Para os senhores verem como havia uma massa de pessoas virtuosas ali. Ok? Havia uma massa de pessoas que não queriam esse tipo de situação. Ok? Que por mais que concordassem, olha só, eu concordo que os caras eram agressivos, que eles eram opressores, mas eu não acho tão correto ficar destruindo navios britânicos ou então policiais, porque isso daí pode pegar mal. E ainda mais atirar contra pessoas que às vezes estão seguindo ordens. Ok? Por bem, pelo menos o comandante não morreu, né? Mas continuando. Então, olha só. A agressão britânica, reação patriota, invasão do Gaspé, e consequência, debriefing, que foi criação dos comitês de correspondência. Na verdade, esses comitês perdão, eles já tinham sido criados muito antes, mas eles ainda não estavam, eles eram mais ou menos como, deixa eu ver, eles ainda não eram como o Facebook no começo do Facebook, que ninguém conhecia o Facebook. Hoje é uma mania. Antes ninguém sabe o que é o Facebook. Não, antes ninguém sabia o que era o Facebook, hoje todo mundo sabe o que é Facebook. Aconteceu alguma coisa no meio para todo mundo conhecer o Facebook. É a mesma coisa. Antes, comitê de correspondência acontecia para os filhos da liberdade ficarem trocando informações. Mas depois, no caso do Gaspé, em 1772, o comitê de correspondência passa a se tornar meio que uma instituição dos rebeldes para avaliar as reações que eles estavam tomando e direcionar a atividade rebelde. Depois disso, aconteceu
um dos episódios mais importantes do processo de independência, que foi a festa do chá de Boston, o Boston Tea Party. O que foi isso? Os britânicos continuaram impondo leis injustas e criaram a lei do chá. Isso daí prejudicou um bocado de pessoas nos Estados Unidos. Os navios de chá mandados para os Estados Unidos estavam sendo mandados de volta, ou seja, novamente a gente compara aí alguns militares, não precisa nem ser militar, alguns professores, alguns políticos que estão deixando sua honra na lata de lixo para fazer cumprir a agenda da esquerda. Então a gente compara essas pessoas sem honra com aqueles homens honrados que fizeram a independência dos Estados Unidos. E a gente vê por que deu certo a independência dos Estados Unidos e por que os Estados Unidos é um país tão próspero. Mas é o seguinte, os governadores provinciais eles começaram a rejeitar o carregamento de chá que estava vindo da Inglaterra, com exceção do governador de Boston, que era o Thomas Hutchinson, que ele tinha 2 filhos que trabalhavam com esse negócio de chá. E esses 2 filhos ganharam uma consignação lá do governo britânico para fazer essa importação. Então, durante 6 meses, os filhos da liberdade negociaram com Hutchinson para não aceitar o descarregamento do navio Dartmouth. Só que o Thomas Hutchinson, ele enrolou para chegar em dezembro e falar, não, esse navio vai descarregar a sua carga em 17 de dezembro, se eu não me engano. E acontece que, como eu já expliquei, naquela Old South Meeting House, que era uma casa, é um templo grande, é um lugar bonito. Eu recomendo os senhores, se forem para os Estados Unidos, não podem deixar de visitar o Old South Meeting House. Ali aconteciam cultos evangélicos, cultos católicos, reuniões civis, reuniões municipais, reuniões de negócio, ou seja, era um centro comunitário, de fato. E ali, os rebeldes se reuniram no dia de 16 de dezembro de 1773 e decidiram jogar fora aquele carregamento que representava a opressão. Que representava a opressão britânica contra o governo dos cidadãos norte-americanos. Então, mais pontualmente, veio um representante do município que foi falar com Thomas Hutchinson no dia 16 de dezembro e falou que o Hutchinson ia aceitar o carregamento. Então, num discurso, se eu não me engano, foi do Samuel Adams ou do John Hancock, ele falou ali uma frase específica, se eu não me engano, que o governo não quer negociar com a gente, então nós não temos outra opção. O governo, nós não podemos aceitar isso, mas depois daquela frase, entre 100 e 200 rebeldes saíram do templo e foram para suas casas para quê? Para se fantasiarem de índios Mohawk, invadir o porto e jogar fora o carregamento. Acontece o seguinte, o porto era protegido por soldados britânicos. Por que os soldados britânicos não fizeram nada? Porque a população concordava com aquilo. O povo concordava com aquilo. Eram mais ou menos de 5 a 8 mil bostonianos no porto, esperando ver aquele chá ser descarregado no mar. Porque eles queriam ver aquilo. A cor do chá no mar representaria a cor da liberdade para eles. E mais, a gente tem que ter noção de que tipo de pessoas, quais eram as virtudes das pessoas que estavam fazendo aquilo. Eram pessoas que, olha só, no debriefing do caso Gaspé, eles viram que não era tão legal queimar um navio, mesmo que seja um navio que representa a opressão que era usado para a tirania, não era tão bem visto. Os rebeldes, eles não estavam tão certos de que aquilo era certo. Então eles entraram no porto, eles quebraram o cadeado para entrar no porto, invadiram o navio, não teve
um ato de vandalismo contra o navio. Toda a atividade dos rebeldes foi contra o chá. Então eles descarregaram 40 toneladas de chá, 342 caixas de chá no mar e foram embora, deixando apenas um bilhete e se eu não me engano, era um outro cadeado ou um dinheiro ali para pagar o cadeado, que era o cadeado do porto. Por quê? Porque eles não queriam cometer vandalismo. Eles não eram vândalos, eram pais e mães de família, eram homens de negócio, eram pessoas sérias, eram pessoas com virtudes, eram pessoas morais, eram pessoas como nós. Não a esquerda, não esses esquerdistas vagabundos. Eram pessoas como nós, como eu e os senhores e as senhoras que estão me ouvindo. Ok? E depois dessa atitude que surgem as leis intoleráveis, mas o debriefing deles foi o quê? Olha só, já está na hora da gente criar congressos provinciais. Por quê? Os comitês de correspondência deram muito certo. Mas agora é necessário a gente criar um núcleo de governo. Para quê? Até para administrar melhor essas nossas atividades que vão se intensificar. Essa atividade não ia passar de graça para o governo britânico. Se eu não me engano, os britânicos ofereceram 300 libras para qualquer denúncia contra as pessoas que fizeram que participaram do Boston Tea Party. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ou seja, eram irmãos, eles sabiam, por que eu vou sacanear com eles? Eu concordava com eles. Eles entraram lá, eu estava vendo, eu concordo com aquilo, por que eu vou ganhar 300 mangos numa boa, 300 libras numa boa? Ninguém na cidade denunciou os Filhos da Liberdade. Olha só que coisa incrível. Ou seja, eles se reconheciam como irmãos. Depois disso, teve um outro evento interessante que ficou conhecido como o alarme da pólvora. Ok? O alarme da pólvora, deixa eu ver se tem aqui no meu resumo para eu falar com mais propriedade. Mas, basicamente, o que foi o alarme da pólvora? Teve 2 alarmes da pólvora, um em Boston, um mais perto de Boston e outro em Salem. O primeiro alarme da pólvora foi uma iniciativa dos britânicos de capturarem a pólvora que estava sendo armazenada pelos rebeldes, para caso estourasse uma guerra, eles já estavam preparados, ou seja, estejam preparados. Os britânicos, durante a noite, eles não queriam despertar suspeitas de que eles estavam marchando para capturar aquela pólvora. Eles foram até o depósito, pegaram aquela pólvora e levaram para os quartéis britânicos em Boston. Acontece que as notícias se espalharam como se tivesse havido troca de tiros. E no dia seguinte, muitos rebeldes, já achando que estavam em guerra, eles amanheceram prontos, armados. Para quê? Olha só, vai ter guerra ou não? Vão atacar a gente ou não? Sempre de uma forma defensiva. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. E o que aconteceu depois? Olha só, isso daí aconteceu em 1º de setembro de 1774. No dia seguinte, tem uma reação. 4 dias depois, o primeiro Congresso Continental em Carpenter Hall, na Filadélfia. Ou seja, o movimento vai se fortalecendo. Eles estão fazendo a coisa certa, eles querem ajustar a situação, eles sabem o que está errado, eles conversam, eles fazem debriefing das atividades que eles acabaram de executar e eles têm sucesso. Sempre de uma forma justa, novamente, não como os vagabundos da esquerda, não como os vagabundos comunistas. Depois disso, olha só, para ter uma ideia de como o negócio estava funcionando. Acontece o segundo alarme da pólvora, perto de Boston, dessa vez em Salem. Só que dessa vez, os palhaços dos britânicos não conseguem. Por quê? Esforço, trabalho, virtudes. Já sabendo que os britânicos, o governo tirano, estava querendo desarmá-los, eles prepararam grupos para informar uns aos outros
para proteger os seus carregamentos de pólvora. Havia um carregamento de pólvora em Salem, haviam pessoas no caminho para tomar conta, elas eram remuneradas, eles faziam vaquinhas para remunerar esse pessoal, ou alguns eram voluntários, ok? Estavam prestando atividades a um município que já, teoricamente, não tinha um governo vindo da Inglaterra. Toda a imposição da Inglaterra era uma imposição tirana, mas eles se prepararam. Os britânicos, achando que eram espertos, eles foram tentar pegar o carregamento, o arsenal de Salem, novamente de madrugada, sem ninguém saber, preparando tudo na surdina, mas quando eles chegam no meio do caminho, ponte destruída. Eles têm que retornar sob vaias dos patriotas, falando que eles não conseguiam fazer o que eles tinham que fazer. E depois disso tem o Segundo Congresso Continental, começo da Guerra dos Estados Unidos, e principalmente a Batalha de Lexington e a Batalha de Concord, que é o final aqui. Ainda bem, eu acho que vai dar tempo de falar sobre isso, porque é a parte principal. Eu tenho visto muito post e muita declaração de pessoas dizendo que a gente tem que atirar não sei em quem, e tem que ser violento. Não, se você está pensando assim, tu é só um esquerdista no lado errado. Se falar qualquer coisa, tem que ter sniper. Não, tá, é um esquerdista no lado errado. Você pensa que tá com a gente, mas não tá. Tu vai ser muito bem usado lá na esquerda. Por que não vai para lá? Não. Nós somos do tipo, olha só, gravem isso. Nós somos dos homens, nós somos as pessoas que levam o primeiro tiro. Nós somos. Nós somos as pessoas que não vão tomar a iniciativa nessa guerra, porque não é isso que queremos. Nós só queremos manter as nossas liberdades. Há coisas que podemos fazer, justas e legais. Um dia eu vou fazer um programa só sobre isso, que vai incomodar tanto eles, que eles vão querer dar tiro na gente, e que vai tornar legítima a nossa defesa. Ok? Não é o momento. Não é o momento. Nós somos do tipo que leva o primeiro tiro. Infelizmente. Mas é isso que nos faz grande. E é isso que nos torna grandes. Ok? E para entender isso, a gente tem que entender a Batalha de Lexington. O que foi a Batalha de Lexington? E mais uma atividade, por isso que eu falei do primeiro e segundo alarme da pólvora. O terceiro alarme da pólvora aconteceria em Concord, se a guerra não tivesse começado ali. Os britânicos, sabendo que tinha mais um carregamento na taverna de um sujeito chamado Efraim, lá em Concord, mais uma vez preparam tudo na madrugada de 18 de abril de 1775. Para quê? Para marchar de noite, durante a noite, até Concord, esperando que pegasse o armamento de surpresa. Acontece que, desde o começo, eles já foram denunciados, principalmente aquele Paul Revere, que foi um dos Minutemen, que se mobilizaram para avisar os patriotas que os casacos vermelhos estavam chegando, os regulares estavam chegando. E quando os britânicos chegam na manhã de 19 de abril de 1775 em Lexington, eles encontram 77 milicianos. E naquela etapa dos acontecimentos, havia dúvida ainda. Não havia dúvida sobre os fins, mas havia dúvida do como proceder da forma mais correta possível. Eis que o líder dos milicianos, muito justamente, ele dá ordens claras para os seus homens manterem-se no lugar, não atirar antes que os britânicos atirassem neles, mas deixando uma coisa clara, que é que ele estava resoluto em lutar. Olha só, mantenham-se em seus lugares. Não atire antes desses vagabundos. Mas se eles quiserem guerra, deixe que comece aqui. Foi isso que ele disse.
É por isso que eu não tenho nenhum medo de falar, ó, deixa eles darem o primeiro tiro. A gente vai sofrer. Mas, se esse movimento de virtudes prosperar, eu estou tranquilo que eu sou um soldado bem melhor do que qualquer vagabundo comunista. Estou tranquilo, eu estou tranquilo que meus irmãos, as pessoas que têm os meus valores, colocam uma guerra sem dos nossos. E 1 milhão desses vagabundos, nós vencemos. Então eu estou tranquilo em relação a isso. Se tiver guerra, nós ganhamos. Não tem como competir com pessoas com valor. Mas esses ensinamentos, eles têm que ser respeitados. Porque se a gente der o passo antes, nós estamos nos tornando esquerdistas. E vencer uma guerra como esquerdista, eu não sei, se você é cristão, você vai para o inferno. Ok? É mais ou menos isso. Para mim, é morrer na infâmia. Então, não se preocupem. Eu sei que tem muito jovem aí que tem reclamado comigo, que eu não quero fazer nada, coisa e tal, que eu quero receber primeiro tiro. Não se preocupem, meus irmãos, minhas irmãs. Se houver guerra, nós venceremos. Mas se houver guerra com um grupo de pessoas de direita, com virtudes, com todos esses ensinamentos que eu estou dando aqui. Caso contrário, se começarem a querer se prostituir aí com movimentos monarquistas, entregar suas liberdades, começar a atirar em todo mundo, criar grupos terroristas, não, aí vocês já estão na esquerda. A gente nunca vai ganhar assim, porque vocês já vão se transformar em esquerdistas. Então, o Brasil nunca vai ser um país próspero, nunca vai ser um país de liberdade para aqueles que derem esse passo, que para mim é só um passo à esquerda, ok? Então vejam que aqui na Batalha de Lexington, os colonos perderam. Eles perderam. Antes dos britânicos atirarem, ainda o comandante britânico gritou, dispersem, dispersem. Eles não dispersaram, alguns porque não ouviram, ok? Outros porque queriam estar ali mesmo. Eu não recebi ordem para dispersar. Eu estou sob o comando do sujeito aqui, do comandante miliciano, que eu escolhi. Inclusive é uma parte importante. Eu não me lembro se na Constituição norte-americana, eu não me lembro direito, eu vou tentar procurar aqui, porque é uma passagem importante, que é um preâmbulo na Constituição, alguma coisa assim, que diz que, vamos ver, nós prometemos, não, vamos ver, nós possuímos como verdades auto-evidentes que todos os homens são criados iguais, que são investidos por Deus com certos direitos inalienáveis, e entre eles estão a vida, a liberdade e a busca por felicidade. Não é isso, mas é mais ou menos o seguinte: o homem não deve ter nenhum, não é justo não é justa nenhuma obediência a alguém que você não escolheu estar naquela posição. Então a hierarquia é perfeita. Eu gosto muito dessa questão da hierarquia. Para ter uma ideia, eu fui aluno cadete na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Se eu não me engano, eu fui o único que não teve que ficar um fim de semana preso na IPK, porque eu nunca fazia nada errado. Eu era o mais disciplinado da turma. Ok? Eu gosto de disciplina, eu gosto de hierarquia. Quando eu concordo, se eu estou em algum lugar e tem uma estrutura estabelecida, eu sigo as regras, mas porque eu quero. Não é porque a Constituição manda. Porque eu quero. E a mesma coisa os senhores têm que fazer. É dessa forma que você tem que pensar. A mentalidade esquerdista é assim. O comando legítimo é aquele comando que tem força para ser legítimo. A mentalidade de direita é a seguinte: o comando legítimo é aquele que tem o parecer dos liderados. Então, muitos desses milicianos não saíram dali, não é porque para desobedecer o vagabundo do comandante britânico, que se eu não me engano na época era o Pitcairn, mas porque o comandante miliciano não tinha dado essa ordem. E eles tinham escolhido como cidadãos, como homens livres. Olha só, o meu comandante ainda não me mandou sair daqui.
Aí morreram 8 e 10 ficaram feridos, se eu não me engano, desses 77 homens. É isso mesmo, 8 morreram, 10 ficaram feridos. Mas pelo menos eles começaram a guerra da forma certa. E essa primeira batalha, mesmo perdida, não disse nada sobre o resto da guerra, porque os norte-americanos venceram. A liberdade venceu. A virtude venceu. A liberdade venceu a tirania. Ok? O dia não terminou ali. Por quê? Haveria a Batalha de Concord na tarde de 19 de abril de 75. E nessa tarde, os britânicos chegam em Concord, os milicianos primeiramente deixam eles passarem, havia uma ponte para chegar em Concord, que era a ponte do norte, a North Bridge. Só que é o seguinte, miliciano, o voluntário para lutar contra o mal, ele é gente da cidade. E acontece que depois que eles deixaram os britânicos passarem, eles ficaram rodeando um grupamento de britânicos que ficaram ali perto da North Bridge para proteger a passagem. E eis que eles avistam à distância fogo e fumaça na cidade. E como eu disse, os milicianos eram pessoas da cidade. Então eles pensam assim, pô, eles estão matando, não sei, minha mãe, meu pai, meu filho. Então eles estão queimando minha casa. Começam a cobrar o comandante deles para fazer alguma coisa. Ó, não vai fazer alguma coisa? Eu tô aqui como voluntário, não é para fazer alguma coisa, porra. Então eles avançam na direção da Ponte do Norte, começam a cercar eram mais ou menos 100 britânicos que estavam guardando a Ponte do Norte e eram mais ou menos 400 milicianos ao comando de James Barrett. E eles avançaram, eles cruzaram a ponte em 2 colunas. Os britânicos fizeram uma formação que é conhecida como tiro de rua, que é para cercar contra um grupo concentrado de pessoas, só que eles não conseguiram se organizar. Seja porque eles estavam meio com medo da superioridade dos rebeldes ou porque os rebeldes estavam em 2 colunas. Mas acontece aqui a mesma coisa que aconteceu em Lexington. Os britânicos começaram a atirar. E o James Barrett, ele tem que falar, atirem, pelo amor de Deus, atirem, caros soldados. Ok? Então, novamente, os britânicos dão o primeiro tiro e só então eu posso dizer nós, aí tem um bocado de vagabundo aí que me critica por elogiar demais esses norte-americanos. Ok? Quando eu falo de Estados Unidos, eu não estou falando dos Estados Unidos do Obama. Eu não estou falando nem dos Estados Unidos dos republicanos. Eu estou falando, eu falo bem dos Estados Unidos, elogiando a construção, a obra construída por pessoas com virtudes e que hoje, por um acaso, estão concentrados no Partido Republicano, sim. Não tem problema com isso. Mas não é porque paga pau, coisa e tal. Não é porque como é que é? Vendido. Não é porque é vendido. É porque a gente tem que, como eu já disse, tem que ser justo com o nosso julgamento. Os Estados Unidos são um país poderoso, não é por causa dos vagabundos da esquerda lá, não é por causa de Obama. É por causa da cultura de trabalho e de responsabilidade. Ok? Então é isso. Na Batalha de Concord, mais uma vez, o comandante dá ordem para só atirar depois dos britânicos começarem. Não que isso daí tem que ser feito sempre. A gente tem que entender que ali ainda não se sabia se eles estavam em guerra ou não. Ou ainda não sabiam se ia começar uma guerra ou não. Depois que começa a guerra, aí sim, é legítimo você atacar e tentar procurar uma oportunidade de atacar primeiro. Só que você ainda não sabe. E é essa a nossa situação, nós não sabemos. E não tem como saber. Porque ainda não tem uma massa de pessoas com virtudes, pessoas de direita, de fato, para dizer, ó, chegou um ponto que não tem como aguentar, a gente vai ter que formar grupos, coisa e tal. Não chegou nesse ponto. Nós primeiro temos que criar
um grupo de pessoas capazes de julgar bem, para depois ver o que esse pessoal vai julgar. É por isso que eu sou contra aí todas essas iniciativas de vamos uma Constituição. Aí o cara inventa uma Constituição e acha que as pessoas vão aceitar. Não, mas tem princípios libertários. Não, mas tem princípios de direita. Foda-se. Não tem ainda órgãos de direita que se relacionem uns com os outros em todo o Brasil para ter um consenso. Eu não sou louco de criar uma Constituição para todo mundo. Uma Constituição, para ser boa, tem que ouvir todas as pessoas envolvidas. Todos os representantes envolvidos. Ok? Então, o Estatuto de Direito, já falei, eu não confio na Arena, não confio nessa iniciativa que, na minha concepção, é alguns comunistas querendo controlar a direita por dentro. Não confio, digo sempre, não tenho problema, se tiver dúvida, pode perguntar para mim que eu esclareço. Mas eles vêm com estatuto, dizem que são representantes da direita. Eu tenho muitos amigos de direita, podem ter certeza disso. Nenhum deles me falou nada em relação a terem participado do estatuto da Arena. Principalmente porque quem parece que participou foram comunistas inexperientes ainda, né? Então é isso, senhoras e senhores. Acaba aqui o Patriota Voz da Resistência. Modéstia à parte, eu acho que eu posso substituir o programa de quinta por esse. Eu acho que esse programa ficou muito bom. Modéstia ou não modéstia? Mas eu acho que ficou muito bom. Na terça-feira, o Patriota vai ser o último da reposição. Eu tinha 4 programas para repor. Vai ser o último da reposição. Então, semana que vem tem 2 programas. E depois da semana que vem, continua com um programa toda quinta. Então, muito obrigado por terem assistido. Até o próximo programa. Descansar à vontade. Liberdade de ação.